Livro de Ruth, abriram aí, capítulo 2. Diz assim: tinha Noemi um parente de seu amigo, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi. O que Ruth disse a Noemi? Deixa-me ir. O que ela disse? O que ela disse para a sogra dela? Deixa-me ir. Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ruth pede para a sogra: deixa-me ir. Deixa-me ir. E a sogra olha para ela e diz: vai, minha filha. Vai, minha filha. Olha que coisa. Essa jovem chamada Ruth, ela é uma moabita. A vida dela é uma tragédia. O marido dela morreu, ela vai morar com a sogra, e a vida da sogra é uma tragédia também, porque o marido da sogra morreu, os 2 filhos da sogra morreram, a sogra é viúva, ela é viúva, a sogra que morava na terra junto com ela volta para Belém, e estão as 2 morando em Belém, muito pobres, vivendo uma desgraça atrás da outra, um problema atrás do outro, um sofrimento atrás do outro. Não sabem o que vão comer, não é amanhã não, é hoje. Ela acaba de se mudar para Belém, ela não conhece o lugar em que está morando, ela é uma estrangeira naquela terra, uma cidadã de 2ª classe. Mas ao invés dela ficar em casa chorando, ao invés dela ficar em casa murmurando, ao invés dela ficar em casa dizendo: por que as coisas só dão errada para mim, ao invés dela ficar em casa acamada, se derramando em lágrimas, deprimida, abraçada com a sogra, e cada uma chorando a sua miséria, ela vendo que dentro de casa não tinha nada para comer, e se aquela situação continuasse, elas iriam morrer de quê? Ela olha para a sogra e diz o quê? Deixa-me ir, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui dentro parada. Eu preciso me movimentar, eu preciso me mover. Ela se recusa a ficar parada. Ela sabe que se ela ficar parada, a situação não vai mudar, a situação só vai piorar. Veja o que é a fé. A fé é a voz de Deus dentro de você, mesmo quando tudo está dando errado na tua vida, como estava dando na vida de Ruth, como estava dando na vida de Noemi. Ruth diz: deixa-me ir, deixa eu sair atrás de comida, vou atrás de algumas espigas para a gente comer. E Noemi abençoa ela: vai, minha filha. Noemi também não diz assim: não sai não vai adiantar, vai dar errado, tu não vai conseguir, nossa vida já é uma desgraça, tudo que a gente faz dá errado, Deus não nos ama. Não, a sogra diz: vai, minha filha, porque quem é de Deus nunca te amarra, sempre te empurra para frente. A fé é a voz de Deus dentro de você, te empurrando sempre para frente, sempre para frente. Mesmo quando a sua vida está dando tudo errado, a fé não vai te deixar morrendo dentro de casa, a fé não vai te deixar numa cama, a fé nunca vai te fazer você se fazer de vítima, o Espírito Santo não vai atuar dentro de você com sentimento de autocomiseração. Deus nunca vai dizer: se entregue, fique em casa chorando, murmure. Deus sempre vai dizer para você: vai. Você sempre vai querer continuar indo, você sempre vai ter esperança, você vai ser que nem Ruth: deixa-me ir. Ela não sabia para onde ela ia, ela não disse para onde ela ia, ela não tinha para onde ir, mas ela sabia que ela tinha que ir para algum lugar, ela tinha que buscar comida, ela tinha que fazer alguma coisa. Ela não sabia para onde ela ia, ela não sabia aonde ela ia, mas ela sabia que ela não podia ficar o quê? Parada. Por isso que ela disse para a sogra: deixa-me ir. Tem alguém que precisa fazer isso, você tem que ir. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: deixa-me ir. Escreve aí nos comentários: deixa-me ir. Ruth não sabia para onde ela estava indo, mas naquele dia tudo ia mudar na vida dela. Você nunca sabe quando a sua vida vai mudar. A sua vida só não vai mudar se você ficar parada. A sua vida só não vai mudar se você ficar chorando. A sua vida só não vai mudar se você ficar em casa chorando, se lamentando, se fazendo de coitado. Naquele dia ela saiu de casa determinada, não tinha destino,
Mas quando você começa a agir a tua fé, o Espírito Santo começa a te dirigir, porque você começou a se mover. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Alguma coisa vai acontecer, alguém vai me abençoar, Deus vai usar alguém vai me favorecer, alguém vai me dar alguma coisa, alguma porta vai se abrir. Eu estou saindo de casa de mão vazia, mas eu não vou voltar para casa de mão vazia. Alguém vai me favorecer. Você vê o que é a fé? Deixa-me ir que eu vou trazer comida para casa. Alguém vai me favorecer, Deus vai usar alguém, Deus vai me abençoar. Tenho certeza disso. Isso é fé. Mesmo diante do pior quadro, mesmo diante da pior situação, você mantém uma visão positiva das coisas. Você crê que alguma porta vai se abrir, você crê que uma bênção vai vir, você crê que um milagre vai acontecer, você crê que alguém vai te favorecer, você crê que Deus vai usar alguém, você crê que uma porta vai se abrir, você crê que você vai em algum lugar certo, na hora certa, porque você está se mexendo. Ela se foi, ela não falou, porque tem gente que só fala, ela falou e foi. Tem momento na tua vida que tu não vai ter nada, só a fé, a cara e a coragem. E muitas das vezes, para Deus fazer algo na tua vida, você só vai precisar disso: fé, a tua cara e a coragem. Já é suficiente para Deus agir. Fé, cara e coragem. Se você tiver fé, tua cara, tua coragem, Deus, Ele vai poder fazer muito na tua vida. Em casa se lamentando, chorando, murmurando, reclamando, não vai acontecer nada. Mova-se, faça como Ruth, mova-se. Ela se foi, chegou a um campo que apanhava após os segadores, os que estavam colhendo por casualidade. Casualidade quer dizer coincidência, sorte, algo aleatório, algo que não era para acontecer. O autor aqui do texto colocou casualidade. Acredita-se que quem escreveu esse livro aqui foi Samuel. Só que nós que temos fé, nós que cremos na ação do Espírito Santo, nós que cremos no propósito de Deus, nós não acreditamos em casualidade. Nós acreditamos em direção de Deus, nós acreditamos em plano de Deus, nós acreditamos nos propósitos de Deus, nós acreditamos nas promessas de Deus, nós acreditamos no tempo certo de Deus, nós acreditamos que quando ela saiu de casa, Deus começou a trabalhar. Deus levou ela no lugar certo. Só que quem estava olhando aquela cena e quem escreveu essa história, pareceu que foi uma coincidência, pareceu que foi uma casualidade, sorte. Deixa eu te falar uma coisa: a maioria das coisas que Deus vai fazer na tua vida vai parecer uma coisa, sabe, uma coisa aleatória, uma coisa que não era para acontecer. A maioria das coisas que Deus vai fazer na tua vida, você não vai conseguir nem contar, você não vai ter palavra para contar. Quando as pessoas perguntarem para você: vem cá, como é que você recebeu isso? Como é que você construiu isso? Como é que você chegou aonde você chegou? Como é que você recebeu o que você recebeu? Como é que você saiu desse fundo de poço? Como é que você só vai dizer assim: olha, eu só sei que eu consegui, eu não sei como é que eu consegui. Eu só sei que eu cheguei, mas eu não sei como é que eu cheguei. Eu sei que eu fiz, mas eu não sei. Eu só sei que Deus estava comigo. As coisas foram acontecendo. Quando eu vi, já tinha acontecido. Os milagres de Deus são assim. Você vai se movendo, Ele vai te dirigindo. Você vai chegando no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, no momento certo. E diga assim: tudo, está muito fraco, diga tudo vai dando certo. Sabe por quê? Porque você resolveu sair de casa e se mover. Mesmo a vida sendo muito difícil para você, mesmo com todas as tuas lágrimas, mesmo com todas as tuas dores, mesmo com os teus traumas, mesmo com as feridas, mesmo com a tua história triste, mesmo com tudo que o diabo fez, você resolveu se mover. A maioria das coisas que Deus vai fazer na sua vida vai ser num dia que você vai estar apenas sobrevivendo. A história vai nos contar que Ruth vai chegar num campo, e o dono desse campo é Boaz, e ela não sabia que o dono desse campo vai ser o futuro marido dela, que quando vai ver ela colhendo espigas, que quando vai ver ela colhendo o quê? Vai se apaixonar por ela. Olha aqui para mim: se ela ficasse em casa chorando, o futuro marido dela não ia ver ela, não ia se apaixonar por ela. Mas como ela saiu de casa para colher alguma coisa para comer, e aquele homem, ela sai de casa para colher espigas, o dono do campo sai de casa para ver o campo, os dois se encontram e ele
ele se apaixona por ela e se casa com ela, mesmo sabendo que ela já é viúva. Em casa, chorando, não ia acontecer. Ela saiu de casa para sobreviver. Ela saiu de casa para sobreviver. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã? Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém aqui que está me assistindo? Sobreviver também é um milagre. Repete isso comigo: sobreviver também é um milagre. Sobreviver também é um milagre. Se você não sobreviver a determinadas coisas que acontecerem na tua vida, nada do que Deus prometeu para você vai acontecer. Não tem como os propósitos de Deus se cumprir na tua vida se tu morrer de depressão. Não tem como os propósitos de Deus se cumprir na tua vida se tu morrer de angústia. Não tem como as promessas de Deus se cumprir na tua vida se tu morrer de tristeza. Não tem como as promessas de Deus se cumprir na tua vida se tu deixar Jesus voltar para o mundo e cair na mão do diabo. Não tem como as promessas de Deus se cumprir na tua vida se tu morrer. Tu tem que continuar vivo. Então, pelo amor de Deus, faça o que você tiver que fazer dentro da vontade de Deus, mas continue vivo. Por que Ruth saiu de casa? Não tinha comida. Às vezes vai ter momento na tua vida, olha aqui para mim, vai ter momento na tua vida que você vai ter que lutar só para o pão nosso de cada dia. Pagar a conta da água, a conta de luz, o aluguel de casa. Sobreviver também é um milagre. E vai ter um dia que você vai começar a sair de casa apenas para sobreviver, apenas para... E naquele dia que você saiu para sobreviver, Deus tem um milagre esperando você, porque você se manteve vivo diante de um período difícil. Isso é pouco falado. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Informado deste caso, procurou Faraó matar Moisés. Procurou Faraó matar. O que Moisés fez? Foi enfrentar Faraó. O que Moisés fez? Foi enfrentar Faraó. O que ele fez? Porém Moisés fugiu da presença de Faraó. O que Moisés fez? Aquele não era o momento dele enfrentar. Aquele era o momento dele se esconder, fugir. Tem momento que você tem que se esconder. Tem momento que você tem que sobreviver. Tem momento que você não está preparado para aquilo. Moisés só estaria preparado para enfrentar um Faraó quantos anos depois? Alguém sabe me dizer quantos anos depois? Quantos anos depois? 40 anos depois. Quantos anos? Então naquele momento ele não podia enfrentar. Ele tinha que sobreviver, porque sobreviver também é um milagre. Tem momento que você não está crescendo, mas você está sobrevivendo. Tem momento que você não está vencendo, mas você está sobrevivendo. Tem momento que você não está mudando de nível, mas você está sobrevivendo. Tem momento que você não está enriquecendo, mas você está sobrevivendo. Não se esqueça que sobreviver também é um milagre, porque se você não estiver vivo, nada se cumpre na sua vida, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Compreende, sim ou não? Sobreviva. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: sobreviva. Não sei o que você está passando. Diga para ela: não sei o que você está passando, mas em nome de Jesus, diga para ela: sobreviva. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Davi, pois, se retirou. Quando Davi soube que Davi foi consagrado a rei, foi cheio do Espírito Santo, o trono era dele, mas quando ele soube que Saul queria matar, Davi, pois, se retirou. Tem momento que você não tem que enfrentar, tem momento que você tem que sobreviver, tem momento que você tem que saber se retirar. Davi, porém, se retirou dali. Tem gente que ela não sabe se retirar. Tem gente que ela entra em guerra sabendo que ela não vai vencer. Por isso que ela vive fraca, cansada, ferida, magoada, estressada. Todo dia morre um pouquinho. Davi era rei, consagrado por Deus, mas Saul ainda ficou no trono 40 anos. Todo o poder político, econômico, todo o exército não estava na mão de Davi, estava na mão de quem? De Saul. Demorou 40 anos para ser transferido. Para chegar na mão de Davi, Davi teria que estar o quê? Morto ou vivo? Morto ou vivo? Então ele teve que sobreviver. A maioria dos salmos, Davi, os mais belos salmos de Davi, Davi escreveu sobrevivendo, porque sobreviver também é um milagre. Davi, porém, se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Muito tempo Davi morou no deserto, até dentro de cavernas. Agora, sabe o que é mais interessante? Lá em Mateus capítulo 2, versículo 13. Você lembra quando Jesus nasceu? Você lembra quando Jesus nasceu que Herodes mandou matar as crianças? Você lembra disso, do fato? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Depois que partiram, olha que coisa interessante. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor, apareceu a José, que era o pai de Jesus, em sonho, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Olha o que Deus mandou dizer para José: pega Maria, pega Jesus, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise,
porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Se você deixar aqui, a criança vai o quê? A criança tem que sobreviver, senão não vai ter um Jesus. Não vai ter um Jesus criança, não vai ter um Jesus jovem, não vai ter um Jesus adulto, não vai ter um Jesus morto, não vai ter um Jesus ressuscitado. Essa criança tem que sobreviver, porque sobreviver também é José teve que fugir para o Egito com Maria, e o anjo disse para ele: só volta quando eu te mandar, sobreviva. Ruth saiu de casa para pegar comida, só que quando ela saiu de casa para pegar comida, ela parou num campo, e a Bíblia diz que foi por acaso, só que nós sabemos que não foi por acaso, foi Deus. E ali ela encontrou um homem que ia mudar toda a história da vida dela, porque quando você tem promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Amém? Amém? Não deixa as dores, não deixa as tragédias, não deixa as traições, não deixa os teus erros, não deixa as tuas falhas, não deixa nada fazer você se entregar. Ruth disse: deixa-me ir. E a sua sogra disse: vai, minha filha. E quem está te dizendo para você ir nessa manhã é o Espírito Santo. Deus está te dizendo: vai, meu filho, vai, minha filha. Diga: eu vou, diga: eu vou, diga: eu vou, diga: eu vou. Jesus está te dizendo: vai, eu sou contigo. Não sei o que é que você está passando, mas pelo amor de Deus, não se entrega, não joga a toalha não. Fala para a tua tristeza, fala para o pecado, fala para a dúvida, fala para a doença, fala para todo o sofrimento: deixa-me ir, deixa-me ir, em nome de Jesus. E se você está sobrevivendo, é porque Deus tem promessa. Se você é um sobrevivente, você já está vivendo o milagre. Muita coisa já era para ter te destruído, mas não te destruiu. Quem aqui já passou por tanta coisa na sua vida, mas graças a Deus você sobreviveu? Então diga comigo: sobreviver também é um milagre. Tenha sabedoria. Deus é todo poderoso, sim ou não? Deus pode fazer todas as coisas. Deus poderia mandar o anjo dizer assim, para José: ó, se Herodes vier aí na tua casa, eu vou mandar fogo cair do céu e matar todo mundo da família dele. Não podia fazer? Podia ou não podia? Quem tocar no meu filho vai morrer a família toda. Não, Deus falou assim: ó, foge para o Egito com a tua família. Essa criança precisa sobreviver, só volta quando eu te avisar. Depois o anjo avisou ele: olha, pode voltar que Herodes já morreu. Todo mundo que queria matar essa criança já morreu. Pode voltar que agora é a hora. Tem momento que você só tem que sobreviver, até Deus dizer que uma nova estação chegou na tua vida. No momento que você estiver sobrevivendo, você não vai estar postando conquista, você não vai estar postando vitória. Muita gente vai te criticar, muita gente vai dizer que você não venceu. Apegue-se a Deus e pare de se importar com a opinião dos outros. Você e Deus é maior que tudo e todos. Amém?